Então eu vou começar pelas plataformas de leilão, né? É um nome carinhoso que eu dou, são as plataformas de leilão reverso, né? Deixa eu ver se minha anotaçãozinha tá aqui, que a gente já começa a brincar de anotar para lembrar tudo que falou, né? Porque senão depois a gente vai falando e esquece o que falou. Então, tem as plataformas de leilão reverso. As plataformas de leilão reverso, que nada mais são as nossas queridas Workana, 99 Freelas, freelancer.com e por aí vai. Tem algumas outras que também fazem isso. Como eu falei, antigamente tinha a Near Jobs. Foram os primeiros lugares que eu comecei a correr atrás de clientes, tirando os clientes que já eram indicações, né? Quem assistiu a Live 1 sabe que eu já usei essas plataformas, sabe que eu já fui feliz utilizando essas plataformas no começo da minha caminhada como redator. Foi quando eu comecei a aprender que eu poderia sim viver como redator. Eu não recomendo o uso dessas plataformas hoje em dia, mas eu sei que ela é muito importante muitas vezes para quem está começando como redator, por exemplo, principalmente se você não tem um nicho definido e não vai conseguir fazer com tanta eficácia alguma das formas que eu vou mostrar aqui hoje. Mas essa é uma forma que você pode, de cara, já que você fez o passo a passo que a gente comentou, mesmo que você não escolha um nicho, mesmo que você não crie um portfólio ideal. Eu acho que eu dei uma travada aqui. Bom, voltei. Diz o YouTube que agora eu tô normal. Vamos ver. Então, eu ia dizendo, não sei se vocês conseguiram pegar essa parte ou se travou antes disso, dizendo que essas plataformas elas foram muito importantes para mim na questão de eu conseguir os meus primeiros clientes próprios, né, que não fossem indicações de outras pessoas. Elas foram muito importantes para mim nesse sentido no começo da minha trajetória como redator freelancer. Só que para mim hoje elas não valem a pena. Elas para mim realmente viraram plataformas de leilão reverso, né? Uma plataforma de quem dá menos, vamos dizer assim. Vou botar até de vermelhinho aqui. Para mim elas acabaram virando isso hoje em dia. Qualquer coisa, se eu ver que começou a travar, eu faço isso aí. Eu dou uma interrompida na transmissão e já volto, porque o importante é o conteúdo. Vamos lá. Então, como eu ia dizendo, essas plataformas eu chamo elas de leilão reverso, do quem dá menos. Justamente o nome já diz tudo, do meu apelidinho já diz tudo. Os contratantes que estão lá, eles geralmente a maioria, né? Por isso que eu gosto de falar a maioria, não são todos. Existem os famosos unicórnios lá dentro, né, que são raros e difíceis de ver, mas a maioria, eles são contratantes que eles querem pagar o mínimo possível que eles puderem. E junto disso, lá dentro tem muitos freelancers, não só redatores, isso que eu estou falando, não só redatores, muitos freelancers de forma geral, porque nessas plataformas elas têm projetos para várias áreas do marketing digital. Muitos freelancers que estão ali meio que desesperados, precisando de serviço, precisando do trabalho, então eles acabam muitas vezes aceitando cobrar preços que não são o que a gente sabe que, por exemplo, poderiam ser cobrados. Eu não gosto de colocar preço no trabalho dos outros, eu não gosto de falar sobre o preço que os outros cobram, mas eu sempre gosto de falar, por exemplo, quando eu vejo que alguém está cobrando um preço que eu acho que é um preço baixo, eu gosto de virar para essa pessoa e para até ajudar ela a virar e falar, eu acho que você pode cobrar mais por isso. Tem gente nos grupos que eu participo que sabem, que viravam para mim e falavam, mas se eu cobrar mais o cliente não vai aceitar, se eu cobrar mais o cliente vai sumir, vai pegar outra pessoa. Eu falei, se ele pegar outra pessoa é porque ele não era cliente para você. Então, como eu ia falando, essas plataformas elas são interessantes tanto para você ter, para a pessoa que está começando, ela ter o primeiro contato com como são as propostas que você vai enviar, como são os projetos que os clientes fazem, como o que os clientes pedem, como é a questão até de concorrência muitas vezes,
Mas é como eu falo, eu acho que se você vai mexer com essas plataformas, que sejam só para você iniciar a sua trajetória. Essas plataformas elas vão ser interessantes também para algumas coisas, como eu comentei, na parte do nicho, que você vai conseguir com elas entender quais são os nichos mais buscados para a criação de conteúdo, para a redação freelancer. Porque você vai entrar lá e vai ver várias propostas para vários nichos e você vai, putz, aqui ó, tem para turismo tem um monte, para finanças tem um monte, coisas desse tipo. Então elas vão ser bem interessantes para isso também, para quem está começando e ainda não escolheu o nicho, entender quais são os nichos mais buscados. É uma das formas que você vai conseguir fazer isso. Elas são interessantes, como eu falei também no começo, na live 1, que eu comentei sobre as formas de pagamento, quando o cliente ele não está com confiança, por exemplo, de te pagar, porque ele não te conhece, ele nunca trabalhou com você, você é um freelancer iniciante, por exemplo, não tem outras referências, e aí você indica para esse cliente fazer o pagamento para você por essas plataformas. Vocês fazem um projeto, criam um projeto novo no 99 Freela, no Orkana. Você fala para ele que aí o que vai acontecer de diferente é que ele vai ter que arcar com as taxas da plataforma, mas que você aceita fazer desse jeito para você receber pela plataforma. E explica para ele que fazendo pela plataforma ele vai ter a garantia de que você só vai receber quando terminar o projeto, e você vai ter a garantia que ele já vai ter pago o projeto antes de você começar. Né? Essas plataformas elas funcionam assim, né? O cliente, quando ele vai te contratar, ele paga a garantia para a plataforma, ele paga o valor do projeto para a plataforma guarda. Quando você avisa a plataforma que terminou, o cliente confirma e a plataforma libera o dinheiro para você. Né? Basicamente isso. Dentro dessas plataformas você tem muitas. É o lugar realmente que você vai ter mais projetos para se candidatar, para mandar proposta. Né? Como eu falei, eu não indico, mas ele sim é o lugar onde vão ter mais projetos. Porque tem muito cliente que precisa de um projeto pontual, porque tem muito cliente novo, né? Na área de criação de conteúdo, o cliente que vê que precisa de contratar conteúdo e tudo mais, e ele entra lá no Google e ele pesquisa contratar redator, vai aparecer basicamente a Orkana, vai aparecer propaganda da Orkana, propaganda da 99 Freela e de algumas outras plataformas. Vão ser as primeiras coisas que vão aparecer, porque é quem trabalha com isso e quem faz bastante anúncio para isso. Então a pessoa procurou lá contratar redator freelancer, ela vai cair no anúncio, por exemplo, da Orkana, ela vai entrar na Orkana e vai falar, nossa, aqui eu consigo contratar um monte de freelancer. E aí é a questão do preço, porque muitas vezes o cliente novo ele não tem noção do preço e ele vai pelo que a plataforma indica para ele, e a plataforma indica para ele porque é a média do que as outras pessoas cobram. Né? Então, daí o cliente acaba se tornando um cliente mal pagador, mesmo sem ser a culpa dele, sem ele pensar, eu quero pagar mais barato. Não, ele vai na onda do que a plataforma mostra para ele. Então, questões de valores, de como os freelancers lá dentro, muitas vezes eles estão desesperados porque precisam trabalhar, porque precisam pegar projeto, e acham que vão conseguir pegar o projeto só se fizerem um preço mais baixo do que os outros. Né? Eu indico que se você vai usar essas plataformas, né, tem várias outras, depois a gente pode complementar, dentro do treinamento a gente pode falar mais, pode entrar em cada uma delas. Eu vou ter um módulo só sobre o Orkana, um módulo só sobre 99 Freela, né, principalmente sobre os dois, que são os dois principais. A Freelancer é bem famosa, é mundial, mas eu vou até colocar aqui também a Upwork, e já explico dela. Eu quero ter um modo principalmente de Orkana e de 99 Freela. Com o tempo, depois de ter colocado todos os módulos que a gente combinou, que vai ter lá dentro, eu posso pegar as outras plataformas também e dissecar elas, mas eu quero dissecar o Orkana 99 Freela para vocês. Mas a minha indicação primeiro, que você não contrate planos Premium, Freemium, Platinum, Master, Blaster, Gold nessas plataformas. Por quê? Porque você vai estar pagando para conseguir um trabalho. Para mim isso aí não faz sentido nenhum. Para mim, se você vai pagar para alguma coisa, a primeira coisa que você tem que pensar em pagar, investir para conseguir um trabalho é no portfólio, porque a longo prazo ele vai te dar muitos outros trabalhos. Você vai pagar ele uma vez só, depois você vai ficar pagando uma mensalidade pequena da hospedagem, que é menor do que um plano
de 99 Freela, de Workana, e você vai ter uma estrutura, né, com um portfólio, você vai ter uma estrutura para poder se apresentar e mostrar seu trabalho para vários outros clientes, não só nas plataformas do Workana como 99 Freela, mas fora delas, das outras formas que a gente vai falar. Então eu não recomendo que você pague. Então essa é a parte 1. A parte 2 é que você não caia nos leilões de preço. Cara, é muito importante você ter um preço seu, você saber precificar o seu trabalho. A gente vai ter uma aula só sobre precificação de trabalho. Eu já adianto que eu não vou colocar preço no seu trabalho. Né? Quem vai colocar o preço no seu trabalho é você. Eu posso dar algumas dicas, eu vou dar várias dicas de como você chegar num preço, como você chegar num valor bom. Como eu falei, você pode tirar como base uma média do mercado de redação freelancer, que é a questão dos 10 centavos por palavra, você pode tirar como base. Se você está começando, tipo, não faço ideia de quanto cobrar, vai lá, 10 centavos, 8 centavos por palavra. Né? Depois você vai crescendo esse preço, você vai chegar num valor melhor. Só que a ideia é você ter na sua cabeça um preço mínimo que você pode aceitar do cliente e trabalhar em cima disso. Você coloca um preço que você acha justo, o mais justo, né? Um preço mais alto, você passa para o cliente seu preço. Se ele gostar do seu perfil, mas falar que mas é que está um pouco caro para mim, você vai dar uma diminuída até chegar nesse preço mínimo. O que eu vejo é muita gente não tendo esse preço mínimo, na verdade, não é nem baixando do preço mínimo, mas não tendo esse preço mínimo. Então, e aí que vira o leilão reverso, o leilão de quem dá menos. O cliente vai vendo que uma pessoa deu menos, ele vira e fala, mas fulano me falou que faz por 5 centavos palavra. Aí você vira e fala, putz, então eu posso fazer por 4. Ele vira para fulano e fala, mas fulano falou que faz por 4 centavos a palavra. E aí vai, a pessoa é desesperada para conseguir o job e ela acaba abaixando o preço dela. Eu recomendo que você, se vai usar essas plataformas, que você seja bem honesto consigo mesmo, com qual é o seu preço mínimo e que não baixe desse preço mínimo. Né? Isso vai valer para todas as formas aqui. Só que para essas plataformas ele vale ainda mais porque nessas plataformas você vê diretamente a concorrência, você vê diretamente o preço médio, por exemplo, que as pessoas estão cobrando. O cliente tem várias propostas para analisar e ele pode virar para você, se ele gostar do seu perfil, e falar que tem outra pessoa cobrando menos. Então, nessas plataformas você vai ter uma mosquinha aqui falando baixa que ele vai te contratar. Vale você espantar essa mosquinha e se manter nos seus preços, se você quer trabalhar nessas plataformas. Então, a Upwork eu coloquei porque a Upwork ela é uma plataforma gringa, né, e também de freelancers, da mesma forma como as outras, só que aí é o que eu brinco com os outros, cara, se você tem o inglês, ou outros idiomas também, que tem muitos outros idiomas lá sendo pedidos, se você tem línguas estrangeiras, você vai conseguir ganhar mais. O Upwork, assim como o Workana 99 Freelancer, ele paga pouco, mas ele paga pouco em dólar. Então você já tem uma diferenciação aí, um pouco em dólar pra gente pode ser um valor bom. Mas vale a pena até nessa plataforma, até recebendo em dólar, você se valorizar e você ter um piso mínimo, tá bom? E aí, gostou da dica? Então curte aí esse vídeo, compartilha com seus amigos, não esquece de comentar para dizer o que achou. Se inscrever também no canal, porque ajuda bastante o YouTube a entregar para mais gente que tem interesse em redação freelance. Espero vocês nos próximos vídeos. Um abraço!